Olá, pessoal. Vamos começar o nosso curso, né, de gerenciamento de projetos com RStudio, Git e GitHub, né? Qual é a ideia aqui no curso? É mostrar para vocês o básico de como integrar essas ferramentas e de como usá-las assim de maneira bem simples. Então, vou mostrar um passo a passo aí bem inicial de como usar o RStudio com o Git, né? Com o controle de versão. Então, a gente acredita que é muito importante que o cientista político e social, de maneira geral, aprenda a usar essas ferramentas e as utilize nos seus projetos, né? Até porque elas aumentam em muito a qualidade dos projetos no que se refere aí à replicação dos resultados, né? À reprodução. Então, controlar a versão é muito importante e a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, como vocês bem sabem, a gente vai passar esses vídeos, vocês vão praticar em casa, né? Vão colocar em prática e a gente vai se reunir em algum dia aí oportuno para trocar as dúvidas, tirar as dúvidas, e conversar de maneira mais menos formal sobre essas ferramentas, as dificuldades e, enfim, esse processo que vocês vão ter aí de aprendizado, né? Então, eu gostaria de começar falando aqui com vocês sobre projetos, né? Então, o RStudio e o Git, eles trabalham com a lógica de projetos em mente. Então, é importante a gente salientar um pouquinho isso para que fique claro para vocês que algumas coisas que nós vamos fazer, elas maximizam os benefícios quando você está aplicando essas técnicas em um projeto específico. Se a gente for olhar lá o que é que a Wikipedia diz sobre um projeto, como é que ela define isso aí, ela vai dizer que na área dos negócios, na ciência, então um projeto é definido como um empreendimento, tá? E ele pode ser colaborativo ou não. E quais são essas características mais importantes desse empreendimento? É que ele envolve pesquisa ou desenho. E no final das contas, ele quer utilizar esses processos para gerar um resultado que é exclusivo, no sentido de que aquele projeto é desenhado para alcançar um determinado objetivo, um determinado fim. Então, a gente está um pouquinho acostumado, né, em falar de projeto, porque a gente faz projeto de TCC, a gente faz projeto de artigo, a gente faz projeto de mestrado, doutorado, enfim. Então, frequentemente a gente lida com isso. Mas é, eu tenho notado que quando a gente precisa fazer um projeto para as nossas análises, né, análise de dados, seja ela com dados quânticos, enfim, a gente não pensa nesse projeto como de fato um projeto. E é importante que a gente comece a observar isso como um projeto porque maximiza a qualidade do nosso desenho, né? Então veja que um projeto de pesquisa, né, que a gente está acostumado a fazer, ele normalmente envolve essas três condições aqui. É claro que há outras condições, mas eu quero salientar algumas delas, né? Primeiro, a gente tem um objetivo único, né? Então, todo projeto a gente vai lá e desenha objetivo geral, né? E o objetivo geral é um só. Embora hajam objetivos específicos, né? O objetivo geral é apenas um. Além disso, um projeto frequentemente tem lá um cronograma, mas mesmo que não tenha, a gente desenha na metodologia algumas etapas que são necessárias para que a gente consiga finalizar aquele projeto, né? Então, na metodologia, normalmente a gente descreve, coletar os dados é uma etapa, os modelos é uma outra etapa, a avaliação do modelo, uma outra etapa, a revisão bibliográfica, a revisão teórica, enfim, são múltiplas etapas para um projeto de pesquisa. Além disso, cada projeto ele é específico, porque ele lida com um tema específico, com um problema específico, né? Então ele vai ter referências específicas, dados específicos, né? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Um projeto é algo único, né? É um empreendimento único.
ele é desenhado para isso, né? Para entregar um resultado único. E aí ele precisa se conter em si mesmo. E na ciência política a gente tem discutido aí recentemente muito sobre a importância da replicabilidade, né, ou da replicação nos nossos trabalhos. E para que um trabalho possa ser replicável, no final, possa ganhar esse selo, vamos dizer assim, ele precisa ter tido um projeto que pensou a replicação desde o início. Ou seja, antes que o trabalho estivesse pronto, o objetivo, né, final, no momento do projeto você já precisa pensar o que é que seu trabalho precisa ter, como ele precisa ser organizado para ser replicável. Então aqui eu quero mostrar para você que é muito mais simples você pensar a replicação do seu trabalho quando você projeta este trabalho, né, para esse fim. Então, na ciência política, o que é que a gente pensa quando está falando aqui em que um trabalho precisa ser replicável? Ele precisa ser reproduzível, em primeiro lugar, né? Se a gente pegar lá o artigo da Nicole Jans, né, o, e tem uma produção dela também com o Dawson, enfim. Então, a ideia de ser reproduzível é que é necessário pouco conhecimento a respeito do trabalho para se obter os resultados. Ou seja, se uma pessoa quiser reproduzir um trabalho, ela não precisa ser um expert naquela agenda de pesquisa. Ela precisa que o trabalho tenha sido construído visando garantir que ele possa ser reproduzível. Tá? Um projeto ele precisa ser autocontido nesse sentido aqui. Veja que essa característica que a gente falou no slide anterior sobre ele ser único. É porque ele precisa ser autocontido, porque para ele ser reproduzível, ele não pode depender de ferramentas externas a ele. Então, quando você pensa num projeto reproduzível, por exemplo, os dados que aquele projeto precisa, aquele trabalho precisa, está contido dentro dele e não externo a ele. Então, o interessado em reproduzir aquele trabalho não vai coletar os dados novamente. Os dados de que ele depende já está contido nele, tá? O trabalho também precisa estar documentado. Uma característica essencial aqui para um trabalho ser replicável é que ele seja bem documentado. Então, normalmente a gente vai precisar de material suplementar para isso. Então, a gente vai precisar que os códigos utilizados para criar as tabelas, as figuras, até mesmo texto, né, com o Markdown, por exemplo, com o LaTeX, que esse código esteja disponível e que ele seja acessível, né? Então, aqui eu estou pensando um código, por exemplo, ele precisa estar comentado, precisa ter um README, informando sobre quais seriam os procedimentos que deveriam ser adotados para reproduzir esse trabalho. Então, pensando nisso, como é que você consegue construir um projeto com todas essas características e que sigam protocolos claros de replicabilidade? Existem algumas organizações que possuem padrões de comportamento para isso, né? Então, se você for olhar o Open Science, o Open Science Framework, o OSF, ou o Projeto TA, ou o Dataverse, todos eles vão ter documentos sobre como você deveria se portar ao elaborar o seu trabalho para que ele seja replicável no futuro. Então, a gente já tem algum material sobre isso. E os sites são todos bastante acessíveis. Vocês podem olhar lá, né, como proceder, né? A ideia aqui é mais documentar para vocês que se vocês têm dúvidas sobre quais passos você precisa ter para elaborar um projeto ou um trabalho que seja reproduzível, vai lá no site do OSF ou do TA ou do Dataverse, que você vai ter muito material sobre como alcançar, né, esse objetivo. Então, o que é um projeto na prática? Na prática, um projeto é uma pasta no seu sistema de arquivos, tá? No seu computador, no seu Google Drive, enfim. Então, por isso ele é autocontido também, né? Veja que quando você cria uma pasta
e essa pasta representa o seu projeto no computador, você não pode ter dois projetos ou você ter arquivos para dois projetos diferentes, né? Cada pasta é única, né? Por isso, quando você faz um álbum de fotografias, sei lá, se você separar por ano ou por festa, então você só vai ter fotografia para aquela festa específica, né? Ou para aquele ano específico na mesma pasta. Um projeto é a mesma coisa, tá? Então, cada projeto vai possuir uma estrutura específica. E aí, por isso é bacana vocês olharem lá o TIE, que tem um protocolo é, bastante interessante, né? Inclusive tem guias, tem cursos disponíveis sobre como você lidar com projetos, como você organizar os seus projetos. Então veja que dentro de cada pasta, né, você estrutura o seu projeto de uma determinada maneira e coloca os arquivos dentro de cada pasta específica. E aqui eu queria dizer para vocês que o script é o mais importante, tá? Então, se você está escrevendo alguma coisa, uma linguagem em códigos, por exemplo, ou seja R, até Stata, LaTeX, Markdown, o script é o mais importante, porque é ele que gera todas as outras coisas, né? Então, veja esse exemplo aqui que eu peguei do livro do Gundry, de pesquisa reproduzível com R, vai estar disponível na referência se você não conhece. Ele dá um simples exemplo genérico de que se você tem um projeto chamado exemplo, você pode criar uma pasta, né, que vai ser o seu root, e você vai ter essa pasta aí dentro dela todos os documentos no primeiro nível. Você cria uma segunda pasta para colocar só os scripts de R e você cria uma outra pasta dentro de análise para inserir os seus dados. Então veja que os scripts em R que fazem as análises, eles estão um nível acima dos scripts que limpam os dados, que fazem as operações necessárias para que você possa fazer as análises, né? Então, o nível mais alto, você possui um README para indicar como lidar com esses seus projetos. E você tem um segundo nível aqui, que é onde está os documentos, o seu relatório, né? Que é o seu arquivo em RNW, né? Que é de Swave, ou RMD, que é de R Markdown. E aí você tem um projeto organizado, reproduzível. Porque com o script você gera todos esses outros elementos e eles estão bem organizados, né? Numa lógica de projeto, ou seja, uma lógica única. Então, a gente vai analisar um pouquinho como seria o projeto na prática com o RStudio, né? Então, eu espero que vocês já estejam usando essa funcionalidade do RStudio, mas se não tiverem, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como fazer isso. Então, qual é a ideia aqui? O RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Uma IDE. É necessário usar o RStudio para criar projetos e lidar com eles de uma maneira reproduzível? Não. O RStudio ele só facilita. Então, se você só quer usar o terminal, só use o terminal. Se você quer usar uma outra IDE de programação, né, você pode usar hoje, sei lá, Jupyter Notebook, você pode utilizar RWord, né? Enfim, existem diversas outras interfaces, mas o RStudio tem muita coisa bacana para a gente usar para melhorar a nossa prática, nossa lida com os projetos. Então, por exemplo, você pode criar projetos por tipo, né? Então já existem estruturas pré-definidas de projetos para quando você quer fazer só uma análise de dados, ou quando você quer fazer um pacote, ou quando você quer fazer um Shiny App, enfim. O que é bacana com os projetos do RStudio? Você já tem o seu path, né, identificado e configurado, né, o seu diretório padrão, o seu endereço, para que você não para que você evite mudar o endereço de, de trabalho ao longo do seu script. Você tem integração com controle de versão, tem automatização, seja de pacotes ou projetos.
Você pode executar tarefas em paralelo. Sim, tem muita coisa bacana com o RStudio. Então, qual é a ideia? Que você use, aqui no curso a gente vai usar o RStudio para facilitar o nosso trabalho. Mas tudo você pode fazer sem ele. Tá? Então agora eu vou abrir o RStudio aqui e mostrar um básico de como criar um projeto no RStudio, enfim, uma demonstraçãozinha simples. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem tirar elas no nosso encontro, né?